E então, pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido a vocês, vamos começar a fazer umas questões, resolver umas questões sobre cálculos químicos que vão dar o quê? A sua base para cálculos estequiométricos. Então, pessoal, vamos lá, nós estávamos em cálculos químicos, não é isso? Lembram que eu dei uma formulazinha? Qual foi a fórmula? Olha ela aqui, ó, número de mols, não é isso? Número de mols, massa sobre massa molar, número de moléculas, átomos ou íons, depende do que o problema dá, sobre o número de Avogadro, lembrando que o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23. Ah, por que você botou 6? Para simplificar o cálculo, vai dar aproximadamente a mesma coisa. E V sobre 22,4 quando estiver na CNTP. Bom, essa fórmula, né? Como é que eu vou usar, pessoal? Observa bem. Lembre que lá, na última aula, o que foi que eu falei? Observe o que o problema dá e observe o que o problema pede. Então, eu coloquei um problema bem simples, básico mesmo, para que você entenda esse tipo de relação. Olha aqui, ó. Qual a massa, não é isso? Pergunta de uma molécula é o dado de água. Qual o problema? Nenhum. Olha, pergunta, dado. Simples assim, tá certo? Como é que eu posso resolver? Eu posso resolver com uma regra de 3? Sim. Posso resolver com a fórmula? Sim. Bom, que parte dessa fórmula vai me dar aquilo que eu pedi? Pessoal, o que foi que eu dei? Não foi massa? Se eu dei massa e pedi molécula, eu só posso usar esse trecho com esse, concorda comigo ou não? Só posso usar esses dois. Então, é essa fórmula que eu vou usar, pessoal. Agora, o que é que eu faço? Só é substituir os valores na equação. Vamos lá. Substituindo, olha. Massa é a pergunta, não é isso? 18. Como é que eu acho 18? 18 é a massa molar, a massa molecular. Massa molecular da água, lembra como é que é? Como é que eu faço, pessoal? Coloco os componentes da fórmula, que é hidrogênio e oxigênio, não é isso? Aqui estão as quantidades, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio presentes na fórmula, estão lembrados disso? Vezes o quê? Vezes a massa atômica. Onde é que eu acho essa massa atômica? Eu acho essa massa atômica na tabela periódica. O hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 16 dá 16, somando dá 18 unidades de massa atômica, que a gente, para abreviar, para simplificar, vai trabalhar como sendo grama. Tudo bem por aí que a gente trabalha em grama. Então já tenho o quê? Eu já tenho a massa molar, não é isso que é 18. Bom, ele não quer saber a massa de uma molécula, então aqui eu boto 1 dividido pelo número de Avogadro. Esquece essa cinetinha, tudo bem? Faz parte do charme. Produto dos meios, estão lembrados disso? É produto dos meios. Aí vai ficar 6 vezes 10 a 23 vezes m é igual a 18 vezes 1, que dá 18. Então, quem é que vai ser a massa? Vai ser 18 dividido por 6. É ou não é, pessoal? Eu pego as partes inteiras. 18 por 6 dá 3. Ah, professor, mas a potência estava positiva. Se lembre que ela estava no denominador. Quando ela sobe, o expoente troca de sinal. Por isso que ficou negativo. Qual que é a unidade que nós trabalhamos? A grama. Viu como é fácil? Bom, e como seria com uma regra de 3? Bem simples, pessoal. Olha, uma coluna não é massa, a outra coluna é o quê? Molécula. Não é assim que pediu o problema? Então, pergunta, dado. Algo que foi que eu fiz na segunda linha, chamei o mol. O mol em massa da água é 18, nós calculamos anteriormente, não é isso? E aqui está a quantidade de moléculas de 1 mol de água. Lembre-se que essa quantidade é fixa e é 6,02. Eu botei 6 para simplificar as nossas contas. Aí virou o quê? Produto dos meios igual aos extremos. Ou seja, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Mudou? Não. Lembre-se, proporção é igualdade entre duas razões. Não muda nada, pessoal. Está tudo tranquilo até aí. Vamos ver um segundo exemplo. Ó, acompanhe aqui o segundo exemplo. Veja bem. Qual a massa total? Veja bem, qual a massa total em gramas de quê?
de 1,2 mols de átomos de cobre com 1,204 vezes 10 a 24 átomos de cobre. Então veja aqui, ó, eu tenho 1,2 mols de átomos de cobre, é o primeiro dado. O segundo dado está aqui, ó. Segundo dado, ó. Segundo dado, D2. Eu tenho 2 dados e uma pergunta. Então são 2 problemas dentro do mesmo problema. Você vai resolver isoladamente. Tudo bem? Então vamos fazer. Olha aqui como é que eu estou fazendo. Banquei uma regra de 3, olha. Na primeira coluna, mol. Na segunda, átomos. Pessoal, em 1 mol de qualquer elemento, eu tenho quantos átomos? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mais uma vez coloquei 6. Por quê? Para simplificar os cálculos. Bem simples. Aqui eu vou fazer o quê? Embaixo a pergunta: quantos mols eu tenho nessa quantidade de átomos? Está aqui, ó. É o dado com a pergunta. Dado com a pergunta. Produto dos meios igual aos extremos. Achei 2 mols. Lembre-se, pessoal, que átomo-grama é a mesma coisa que mol. Só que átomo-grama eu estou falando de mol de átomos. Molécula-grama eu falo de mol de moléculas. Ficou ligado? Beleza. Então vamos seguir aqui. Achei o número de mols. Mas eu quero mols? Não, eu quero o quê? Massa. Então o meu trabalho agora é transformar esse mol em massa. Lembra da formulazinha? Vou usar número de mols, massa sobre a massa molar, porque afinal de contas eu ainda não usei esse dado. Olha, usei esse dado? Não. Se foi dado, eu tenho que usar. Tem gente que esquece de utilizar os dados do problema, aí erra. Você fica atento nisso, fica ligado nisso, tá? Tenho que usar esse dado. Bom, como é que eu vou fazer? Eu achei o número de mols, foi isso? Ou os átomos gramas desses átomos. Falta eu pegar o quê? Agora pegar essa quantidade de mol com essa quantidade de mol que eu converti, juntar os dois e transformar numa coisa só. Como é que eu faço isso? Bem simples. Número de mols total. Então, como que é o número de mols total? É a soma de um com a soma do outro. Então, ficou 2, que foi o que eu achei, somado com 1,2, que foi o dado do problema. Total, 3,2 mols. Bom, eu já tenho o número de mols total, não tenho? O que é que eu vou fazer agora? Qual que é a pergunta, pessoal? Qual é a massa total? A massa total vai ter que pegar o número de mols total. Já tenho ele, beleza. Joguei na fórmula, tá lá, o número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, como é que eu vou calcular a massa? Substituindo o número de mols total. Qual é meu número de mols total? Tá aqui, ó. O número de mols que eu calculei com o número de mols dado pelo problema. Bem simples. Dividido por quem? Dividido pelo peso atômico do cobre, que é 63,5. Você não é obrigado a saber isso aí, tá? O problema tem que dar. Pronto, uma simples regra de 3. Produto dos meios é igual aos extremos, 203,2 gramas. Vocês estão percebendo como se faz a coisa? Está vendo que agora a gente vai crescendo a dificuldade? Você não pode pegar já um problema difícil e tentar resolver. Vamos fazer mais um? Olha bem esse problema agora, hein? Vamos lá. Uma balança, acompanha comigo, hein? Devagarzinho. Uma balança pode detectar uma variação aproximada de 10 elevado a menos 8 gramas. O que é isso? É um dado. E que dado foi esse? Esse dado é massa. Grama, quilo, tonelada, unidade de massa. Tudo bem até aí? Beleza, isso foi o dado. Quantos átomos? Pergunta. Então, se você vai fazer regra de 3, uma coluna é para massa, uma coluna é para átomos. Sem problema, sem mistério nenhum. Continuando. De ouro, né, estariam presentes nessa amostra. Ele quer saber quantos átomos eu tenho nessa massa. E ele deu aqui o peso atômico do ouro, tá certo? Você não é obrigado a saber peso atômico de elemento algum da tabela, tá certo?
Fica tranquilo nisso aí. Pessoal, qual é a fórmula que eu uso? Massa sobre a massa molar, não é isso? Número de átomos, íons ou moléculas. Aqui é átomo, que eu estou falando de elemento. Lembra disso? Grava bem, né? Dividido pelo número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Já expliquei porque eu botei o 6. Bom, substituindo no lugar da massa 10 elevado a 8, não é isso? N é o que eu quero. Vamos achar. Acabou. 197. Eu arranjei aonde, pessoal? Tá aqui, ó. 197, o problema deu. Então você já pega. Agora a operação matemática simples. Produto dos meios igual aos extremos. 197n é igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 8. Pessoal, tem gente que não sabe produto de potência de mesma base. Soma os expoentes. Você vai somar 23 com quem? Com menos 8. Dá uma subtração. É ou não é? Então vamos lá. Como é que fica, pessoal? N é igual, esse aqui, ó, 6 vezes 10, por que é que eu botei 15? Porque 23 menos 8 dá 15. Bem claro, bem fácil, tranquilo, né? Pessoal, basta dividir a parte inteira. Você não vai resolver isso aqui. Divida 6 por 197. Isso dá aproximadamente 0,031, um caminhão de números. Você vai pegar caminhão de números? Não. Então o que é que você vai fazer? Você vai caminhar a vírgula até o primeiro algarismo significativo, que no caso é o 3, bota a vírgula aí. Quantas casinhas você caminhou? Você caminhou 2. É bem simples. Se você caminhar para a direita, o expoente diminui. Direita, diminui. Como eu caminhei 2 casas, o expoente vai cair 2 vezes. Olha lá se não caiu. Quanto era o expoente? Não era 15, pessoal? Passou para 13. Pronto, cheguei ao problema, não tem mais nada. Então ficou 3, os outros zeros somem todos, não precisa botar 3,0. 3,0 é 3. Não é a mesma coisa? Então 3,0 é 3. Eu aqui já simplifico tudo. Então ficou 3 vezes 10 a 13, entendeu? 15 menos 2 casinhas dá 13. Viu como é fácil? Agora, aos pouquinhos, você vai pegando mais problemas e vai olhando a dificuldade do problema, que você vai crescendo na resolução, vai crescendo também no raciocínio e no modo de você enxergar esse tipo de problema. Eu espero que tenha ajudado. Deixa seu comentário aí embaixo. Não esquece de dar seu like e se inscreva no canal.